Saudações amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Blog do Chiquito. Eu sou o Bruno Chiquito e esse é o canal do Blog do Chiquito aqui no YouTube. E no vídeo de hoje a gente vai iniciar uma nova série. Esse é o piloto de um novo formato de vídeos que eu quero estrear aqui no canal. Essa série se chama Chiquito in Action. Por que tem esse nome? Porque eu farei filmes baseados na série de livros favoritas, a minha série de livros que mora no meu coração, os livros In Action e Walk Around da editora Squadron. Esses vídeos serão a minha homenagem a essa editora tão maravilhosa que alegra nossas vidas como modelistas. E hoje eu vou começar contando a primeira parte da história do meu queridinho, o favorito da turma, o avião favorito de 11 em 10 modelistas do mundo. É lógico que eu estou falando dele. Hoje iremos contar a primeira parte da história dos BFs 109. Então, antes de começar, se aconchega aí no sofá ou na sua bancada, prepara o fone de ouvido, já deixa seu like que esse vídeo deu trabalho, Chiquito merece. Já clica em Seja Membro aí, já vira um membro do canal e bora lá conhecer a história do BF 109. Mas antes, para tudo, vinheta. Este vídeo é um oferecimento dos padrinhos do Blog do Chiquito. Seja você também um padrinho do Blog do Chiquito e colabore com a manutenção do canal. Os padrinhos recebem muitas vantagens, como acesso a um grupo exclusivo do WhatsApp, workshops e aulas fechadas e exclusivas, materiais de apoio, conteúdos do blog como vídeos e podcasts em primeira mão, acesso ao grupo de montagem do blog, e descontos incríveis nas empresas patrocinadoras do blog. Ainda participa de forma antecipada das promoções e recebe brindes exclusivos. Acesse o site apoia.se/blog do Chiquito e escolha uma campanha. Temos campanhas a partir de R$ 5. O link está na descrição. Hoje iremos iniciar a história do BF-109, um dos aviões mais produzidos da história e talvez o avião de combate mais importante de todos os tempos. O 109 foi projetado por Willy Messerschmitt, um dos grandes gênios da aviação da primeira metade do século XX. Willy projetou seu avião em sua empresa, a Messerschmitt Flugzeugbau, uma empresa pequena na Baviera, com um pequeno hangar de montagem de protótipos. Porém, essa pequena empresa possuía uma empresa irmã, maior, que a apadrinhava e a suportava. Essa era a Bayerische Flugzeugwerk, ou Fábrica Bávara de Aviões, a empresa da qual Willy era funcionário e diretor também. Após a Primeira Guerra, a Alemanha sofria de uma proibição em fabricar aviões de combate. Porém, com a ascensão nazista no início dos anos 30, iniciou um movimento clandestino da criação de uma força aérea, a Luftwaffe. E com isso, gerou uma corrida entre as fabricantes de aeronaves alemãs de quem iria abocanhar os contratos de novas aeronaves. Willy e suas duas empresas estavam prontos para encarar o desafio se não fosse um probleminha. Einhard Milch, o encarregado militar e chefe de compras da recém-criada Luftwaffe, era anos antes diretor e comprador de aviões da Lufthansa. A empresa havia comprado alguns aviões novos recém-projetados da Messerschmitt, conhecidos como M20. E não só compraram, bancaram o projeto do avião, mesmo após acidentes graves nos testes. O avião, que parecia moderno e promissor,
se envolveu em acidentes graves, e um deles estava membros da cúpula da Lufthansa e do governo. A tragédia foi notícia nacional e, puto da vida, Milt declarava abertamente que, abre aspas, não deixaria a BFW e a Messerschmitt se envolverem em novos projetos. E se dependesse dele, essas empresas não mais existiriam. Puro recalque. Mas relaxa, Milt vai ter que engolir a língua dele ainda algumas vezes, só no vídeo de hoje. E no início da nova Luftwaffe, ainda clandestina, sobrou para a BFW produzir apenas algumas unidades do Heinkel 45, um avião bem feio e ultrapassado, preso ainda na primeira geração de caças e sem nenhuma novidade embarcada. Com a BFW presa em contratinhos tapa-buracos apenas para manter as portas abertas, o nosso amigo Willy viu seu talento estagnado na Alemanha e começou a oferecer o seu serviço e de seu escritório de criação a outros países. Sentindo que a Alemanha estava perdendo um criador de aviões em potencial, entrou em cena um subordinado de Milt, que era o responsável técnico da Luftwaffe. Seu nome, Wilhelm Himmer. De início, ele não concedeu nenhum novo contrato nem dinheiro ao Willy, nem a sua empresa ou a BFW. Porém, ele permitiu que essas desenvolvessem seus produtos e pudessem apresentá-los ao governo e ao público. Milt não gostou muito disso aí não, mas a Alemanha precisava de construtores e engenheiros aeronáuticos naquele momento. Tendo em vista que ainda era uma atividade ilegal e clandestina na Alemanha, poucos industriais se metiam no negócio de aviações de combate na Alemanha dos anos 30. Então, Milt teve que engolir o orgulho e aceitar a boa ação de Himmer. Bonzinho. Ainda sem bons contratos com o governo, mas agora liberado para desenvolver novos aparelhos, Willy focou em algo que estava na moda e ajudava os desenvolvedores de aeronaves da época, as corridas aéreas. Willy e a BFW desenvolveram o Bf-108 Typhoon, um avião que condensava nele tudo de mais moderno que havia na aviação naquele momento. Carlinga fechada, construção toda em metal, trens retráteis, motor linear V8 moderno, 2 lugares para piloto e copiloto, monoplano de asa baixa, um avião que aos olhos parece ser atual até hoje, 90 anos depois de sua construção. O Typhoon merece um vídeo só para ele. E um dia a gente chega lá, calma. Mas o fato é que o avião chamou muita atenção por ser o top de linha das novas tecnologias aeronáuticas e mostrou ótimos resultados nas competições que competiu no seu ano de estreia em 1934. O avião chamou a atenção do público, das companhias aéreas e também do governo alemão. Esse salto de tecnologia garantiu à BFW e à Willy Messerschmitt lugar na competição mais importante que viria nesse mesmo ano, a licitação de substituição do Heinkel 51, um contrato milionário que já atiçava os instintos de construtores aeronáuticos como Arado, Focke-Wulf e a própria Heinkel. Willy estava em desvantagem, pois outras empresas já estavam em fases avançadas de desenvolvimento de seus aviões para entrar nessa concorrência. A única vantagem de Willy era o Typhoon e seus avanços, então ele não pensou duas vezes e começou a projetar um avião que herdaria todos os avanços e o máximo de peças possíveis do 108 Typhoon. Nascia o projeto Bf-109. Willy sabia que, se ele apresentasse qualquer coisa na concorrência pública, automaticamente o recalque de Milt iria desclassificá-lo da concorrência. E a resposta para isso era apresentar o avião mais fodástico possível, com inovações todas do Typhoon e ainda mais. Ainda em 1934, a BFW começou a montar os protótipos daquele que seria o avião definitivo da próxima década. Tudo estava lá, construção toda em metal, feita em moderno alumínio estampado e rebites de baixo arrasto, um par de asas baixas apenas, asas cantilever, com superfícies de comando, flaps hidráulicos, slats automáticos no bordo de ataque, trem de pouso retrátil, cockpit fechado e totalmente integrado à fuselagem,
motorizado com o motor mais potente disponível no momento, o Junker Jumo 210. Mas a BFW estava de olho em um motor que se apresentava em fase de testes e que em breve estaria disponível e seria melhor que o Jumo 210. Falamos do Daimler-Benz DB600. E quem manja, manja que BF109 e motores DB foram como unicarne, metades da laranja, almas gêmeas. E ao apresentar o projeto ao Reichsluftministerium, o Ministério do Ar alemão, para nós a gente chama de RLM. Falou? O rancor de Milch ainda falava mais alto e ele declarou, abre aspas, essa máquina nunca fará um combate. Tá bom. Curiosamente, a fábrica da Junkers para a produção do Jumo 210 passava por obras e houve um atraso na entrega das unidades, o que forçou a BFW a importar algumas unidades de motores Rolls-Royce Kestrel V12 para os inícios dos testes práticos com aeronaves. 109 com motor inglês. Que ironia do destino essa, não? E em setembro de 1935, sob o comando do famoso piloto de testes Hans Knosche, põe na tela esse nome aí, vai. Voou o 109 pela primeira vez no Centro de Testes Aeronáuticos de Heckling, com uma matrícula civil e o pretexto de ser um avião de corrida. O avião voou sobre centenas de olhares curiosos, muitos deles inimigos e invejosos, de outras marcas que testavam suas aeronaves não tão inovadoras e de membros da Luftwaffe, que faziam coro junto com o rancor de Milch. Havia também a resistência de uma ala dos pilotos e técnicos da Luftwaffe, que se posicionavam contrários à adoção de aviões monoplanos, temendo a falta de manobrabilidade em combate. O pessoal estava certo. Mas o que aconteceu de fato é que, mesmo usando um motor improvisado inglês, enquanto o motor improvisado alemão não ficava pronto, enquanto o motor definitivo alemão estava sendo desenvolvido, isso daí é o famoso improviso do improviso. Mesmo com o improviso do improviso, o BF apresentou resultados ótimos, uma manobrabilidade acima da média, mas com uma velocidade nunca antes vista em um avião de combate. Esse resultado eram semelhantes e em alguns aspectos melhores do que os apresentados por um outro avião que havia estreado meses antes do outro lado do Canal da Mancha e que seria o seu maior antagonista, o Supermarine Spitfire. Mas o Willie ainda precisava fazer melhor. Durante os testes, o frágil trem de pouso do 109 mostrou ser o calcanhar de Aquiles do projeto, algo que assombraria o avião até seu último dia de vida. E a velha guarda da Luftwaffe, junto dos puxa-sacos de Milch, estavam forçando a barra para que o contrato ficasse com a Henkel e o seu modelo Henkel 112. Em outubro de 1935, a Junkers entregou as unidades do Jumo 210A, possibilitando que a BFW construísse mais 2 protótipos, agora batizados de BF109 V2 e V3. E o primeiro protótipo continuaria voando com o motor inglês para comparação. O 109 V2 era quase idêntico ao V1, com exceção dos motores Junkers capazes de entregar respeitosos 610 cavalos de força, e a presença de um par de metralhadoras MG-17 instalados na nacelle. Muito coerente, né, para um avião com matrícula civil para uso em corridas, né, carregar 2 metralhadoras. Faz todo sentido para mim, né? Corrida for no Rio de Janeiro, por exemplo. A montagem do protótipo V3 atrasou por vários motivos além da falta de motores. Mas isso pouco importou naquele momento. A maré de sorte parecia ter mudado para Willie e sua turma quando um relatório da inteligência alemã na Grã-Bretanha alertou para uma compra da RAF, a Real Força Aérea Inglesa, de 310 Supermarines Spitfire. Naquele momento, na Alemanha, somente o 109 se equiparava ao salto de tecnologia do Spitfire, tanto em recursos tecnológicos quanto em performance. Para desgosto do Milch, a Luftwaffe encomendou um lote de BF-109 antes mesmo do voo do terceiro protótipo.
Um lote humilde de 10 unidades apenas, é claro, né? Com certeza a Milt tem algo a dizer a respeito, mas já era o suficiente para pôr a BFW e a Messerschmitt no jogo, com um contrato razoável e grana entrando na empresa. E quando essa maravilha moderna dos ares voou diante de um estádio olímpico lotado em Berlim, em agosto de 1936, na abertura da Olimpíada, diante do Führer, do Göring e companhia, e aos olhos do mundo, parecia claro que quem levaria essa briga. De patinho feio e escrito de última hora na concorrência, para o favorito absoluto com unidades contratadas antes mesmo do fim do período de validação. Anota esse ponto para o William. O alto comando da Luftwaffe só exigiu que o armamento do 109 fosse aumentado, e deu tempo do 109 V3 ser montado com mais uma MG-17 centralizada no centro do spinner, operando dentro do motor praticamente, algo que já era visto desde a Primeira Guerra. E em novembro, a etapa final de testes do programa de compras de caças foi iniciada na base aérea de Travemünde, e o 109 chegou como favorito a ser batido. Durante os voos de validação, o piloto a bordo do 109 realizou manobras muito chocantes para a época, como uma série de 23 giros em parafusos, seguindo de mergulhos e loops muito doidos. Eu só espero que o piloto tenha ido de estômago vazio. A vitória do 109 foi clara quando o piloto a bordo do concorrente Heinkel 112, o único com alguma chance na concorrência, declinou em seguir o 109 nas manobras por não confiar no equipamento e se retirou das sessões de testes. Estava claro ali que Erhard Milt teria que assinar uns cheques para comprar uns Bf-109. E nesse momento, com exceção de Milt, todos na Luftwaffe já aguardavam com empolgação quando teriam 109s para operar, tendo em vista que o clima na Europa da segunda metade dos anos 30 levava a crer que uma guerra ou outra por aí iriam acontecer, era apenas uma questão de tempo. O conflito civil já rolava na Espanha, com a participação dos alemães e soviéticos apoiando os lados do combate. Logo após os testes de novembro, em 1936, a BFW montou os protótipos V4 e V5. Eles eram idênticos entre si e diferenciavam do protótipo V3 pela sua nova nacelle e tomadas de ar, um novo para-brisa, mudanças que mostravam como seriam os primeiros 109s de série a serem produzidos. Esses também seriam os últimos 109s com os motores Jumo 210, já que as entregas de DB600 aconteceriam no início de 1937. Pelo menos era esse o plano. E qual o melhor teste para você fazer com um avião de combate, se não enviar ele para um conflito qualquer e dar uns tiros nos coleguinhas, né? Foi o que a Luftwaffe fez. Embalando os protótipos V3, V4 e V5, junto de uma série de técnicos e mecânicos, algumas peças de reposição, e os enviando secretamente para a Espanha para equipar o Jagd Group 88, uma esquadrilha de caças da Legião Condor que dava auxílio ao general Franco e sua turminha. O JG-88 operava os cansados e obsoletos biplanos Renshaw 51 e sofriam horrores em suas patrulhas toda vez que se deparavam com o moderníssimo Polikarpov I-15, de fabricação soviética e operado por pilotos da ala liberalista opositores ao golpe de Franco. A chegada de apenas 3 dos Bf-109 ainda em fase de protótipo virou completamente o jogo. Só a título de curiosidade, a primeira vitória confirmada de um Bf-109 não foi de um Polikarpov, e sim de um Avia 534 de fabricação tcheca. Os 3 protótipos tiveram, após as primeiras semanas conturbadas de adaptação, uma operação impecável durante alguns meses do conflito. E no início de 1937, eles foram recolhidos para a Alemanha, onde foram desmontados e minuciosamente analisados. Mas eles não fariam mais falta, pois estava vindo aí os primeiros 109s de série, que já estavam em fase de produção em dezembro de 1936. Ainda em 1936, deu início à montagem da primeira série de aviões de produção do 109, ou seja, não se tratava mais de protótipos, e sim de produtos destinados aos seus consumidores, no caso a Luftwaffe. Os
primeiros protótipos V1 e V2 passaram a ser chamados de 109A, enquanto os protótipos V3 ao V5 passaram a ser chamados como 109B0. Os primeiros a serem construídos para atender ao pedido inicial de 10 unidades da Luftwaffe seriam B1, que diferenciavam dos protótipos em terem para-brisas ainda mais retos e fáceis de reproduzir. O radiador de óleo saiu do intake de ar da nacelle para ficar sozinho na asa, e a principal mudança seria a saída dos motores Junkers-Jumo 210A para a chegada dos motores DB. Só que não. A Mercedes estava atrasada com o seu motor, e o jeito que a BFW encontrou foi continuar utilizando os motores da Junkers. Mas a Junkers estava de olho nessa fatia do mercado e, para não decepcionar o Willy e sua turma, apresentaram para ele a versão turbinada do motor, o Jumo 210D, agora com um supercharger melhorado, de 2 velocidades selecionáveis e um novo conjunto de hélices fixas de madeira que entregavam ao BF-109 impressionantes 720 cavalos de potência. As primeiras unidades do B1 saíram com 3 metralhadoras, mas os testes em campo mostraram que a terceira metralhadora, aquela que ficava no meio do bloco, travava muito devido a uma refrigeração ruim. Então pararam de colocar uma metralhadora no slot central do motor, deixando um buraco ali que acabava servindo para refrigerar o motor. Durante a montagem e teste das unidades B1, algumas adequações foram feitas. O motor Jumo 210 era mais forte, mas cobrava o preço de ter uma temperatura mais elevada, o que obrigou a instalação de novas tomadas de ar na nacelle próxima ao spinner. A BFW entregou seu lote inicial de 10 unidades e foi além, e até o mês de junho de 1937 já havia fabricado e entregue à Luftwaffe 30 unidades. Nessa mesma época, nascia a variante B2, que consistia na troca da hélice fixa de madeira por uma hélice metálica de angulação variável, aumentando o controle do piloto sobre o desempenho do motor. Um total de 40 109s B1 e B2 serviram durante o ano de 1937 na Legião Condor, e desequilibrando por completo a guerra aérea até então. A Alemanha ia adotando o 109 na mesma velocidade que a BFW conseguia construir, e em março de 1938, quando da anexação nazista da Áustria, metade dos 12 grupos de caça da Alemanha já operavam exclusivamente Bf-109s. Em março de 1938, melhorias foram propostas para o 109. Era hora de equipar o 109 com os definitivos motores DB supermodernos. Só que não. De novo. Os motores tão esperados DB600 da Mercedes haviam saído do papel, mas a sua potência e principalmente sua confiabilidade foram postas à prova. O motor não alcançava a potência prometida em 1934, mas o que estava atrapalhando mesmo era a baixa confiabilidade do motor. A Daimler trabalhava para resolver os problemas do seu promissor motor, mas o fato é que em 1938 os motores DB tinham sido homologados apenas para uso em aviões multimotores, não sendo recomendados para aviões monomotores. Aproveitando o momento, a Junkers entregava no ano de 38 sua nova versão do Jumo 210, o 210GA. Ele era mais fraco que seu antecessor 210D, porém, ele dispensava o sistema de carburação tradicional e inaugurava no 109 a novidade do sistema injetor direto de gasolina. O injetor fazia com que o motor rendesse mais potência em condições adversas, e tornando mais estável durante manobras com forças G elevadas, diminuindo a probabilidade de panes em mergulhos, por exemplo. A BFW adotou o novo Jumo, nascendo então o BF-109C. Com os novos motores, o 109 ganhou também escapes direcionais, que alinhavam os gases do motor com maior eficiência e melhoravam a eficiência térmica do motor. Mais uma vez tentaram equipar o 109 com armas no centro do motor. Mais uma vez. Eita, vamos lá. Dessa vez um canhão de 20 mm,
mas mais uma vez a falta de refrigeração fez a eficiência do armamento desaparecer. Então, para aumentar o poder de fogo do 109, os Cs foram os primeiros a ganhar um par de MG-17 instalados na asa. O primeiro lote de 109 Cs foi levado para a Legião Condor, no intuito de testar o novo armamento, e ao mesmo tempo que cada dia mais os grupos de caças alemães adotavam os 109s. A Mercedes estava enrolada com seu projeto de motor. O DB600 falhava em se apresentar confiável para uso em monomotores, mas a aplicação do mesmo em aviões multimotores ia de vento em popa. Havia essa troca de papéis. A Junker, que desenvolvera seu Jumo 210 para aviões grandes, fazia um sucesso equipando caças mais modernos do mundo. E a Daimler, que projetava um motor para revolucionar a história dos caças, equipava os já afamados bombardeiros Heinkel 111. Mas os louros da glória, a fama e a fortuna estavam na aviação de caça e seus populares ases. E a Daimler ainda não desistira de equipar o Bf-109. Nos primeiros meses de 1938, a Daimler registrou no RLM um novo motor de nome DB601, uma evolução do DB600, 12 cilindros em V invertido, injetor direto de combustível, um moderno sistema de supercharger, dispositivos de injeção de água no bloco para resfriamento rápido e capacidade de operar com 2 combustíveis diferentes ao mesmo tempo, e a promessa de inacreditáveis 950 cavalos de potência. A Daimler-Benz era uma subsidiária da Mercedes-Benz, e já nessa época a Mercedes era tida como um tesouro nacional, fabricante de carros incríveis e dona de títulos automobilísticos internacionais. Quando a Daimler registrou seu novo motor, o boato caiu até os ouvidos de Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, que já explorava e muito a imagem de superioridade dos Bf-109. E antes da Mercedes saber, antes da BFW saber, antes de Willy Messerschmitt saber, o Ministério da Propaganda iniciou uma campanha publicitária de um novo Bf-109, agora equipado com motores da marca que ajudaria a Alemanha a alcançar a glória, um Bf-109 com motor Mercedes. O departamento de marketing deu uma hypada forte no Bf-109. Mas onde estavam esses novos 109s com motor da Mercedes? Cadê? Alguém sabe onde eles estão? Até o momento, esse avião morava somente na cabeça de Goebbels. Mas depois dessa moral que a BFW e o Willy ganharam, e sem esquecer que o projeto nascera 4 anos antes, visando os novos motores DB, Willy e sua turma compraram a briga e foram desenvolver o novo avião, que já veio até com o nome do departamento de marketing, o 109D, ou como foi apelidado, 109 Dora. A Messerschmitt e a BFW fizeram sua parte. Adaptaram o projeto e adotaram um novo nome vindo do departamento de marketing. Mas faltava uma coisinha assim, uma coisa simples. Os motores. Alguém viu? Entre registrar o produto e produzir o produto, existe um gap. E no início do ano de 1938, quando o DB601 foi registrado, faltava ao motor toda uma gama de testes e preparo para a produção. E o departamento responsável da Daimler ainda tinha que produzir a versão anterior de DB600, para atender a crescente demanda em aviões multimotor. Alguns 109 receberam motores DB600 para servirem de propaganda e postarem boas fotos no Instagram da época, mas esses nem mesmo chegaram a voar. O fato é que a Daimler só entregaria seus motores por volta de agosto de 1938, e ainda em uma quantidade reduzida. Mas o 109D tinha que existir. Tava na hype da galera, era o Trend Topics do Twitter de 38, não dava para desacreditar o Goebbels nessa altura, né, depois dele ter levado o 109 ao status de herói nacional. O fato é que em março de 1938 saiu o 109D, mas ele era quase idêntico ao seu antecessor, o CES, incluindo a motorização. Sem muito alarde para não estragar a hype, todos os 109D
um número estimado entre 130 a 170 unidades saíram equipados com o motor Junker Jumo 210DA. Ué, tentei entender mais nada. Quem que escreveu esse roteiro aqui? O Jumo 210DA era uma modificação simples do 210GA, do 109C. Modificações que serviram apenas para adequar o motor da Jumo ao montante e ao escapamento do DB601. Modificações essas que já estavam no avião. Essa informação foi ocultada e maquiada do grande público, tanto que hoje autores diferem sobre a quantidade exatas de 109C, foram chamados de 109D a mando do departamento de marketing. O fato é que a Daimler só conseguiu se organizar e entregar os DB601 em setembro de 38. Em outubro, os primeiros 109Ds de verdade também começaram a sair das linhas. Graças a Deus. Mas o cronograma estava atrasado. Dos 643 caças alemães em uso, menos da metade eram 109, quando o alto comando exigia que pelo menos 500 fossem 109s no final de 38. A BFW fazia o que era possível, mas além da entrega de motores atrasados, nessa época a BFW emplacava um outro avião, o BF-110. Resumindo o BF-110 bem porcamente, tratava-se de uma versão bimotor do BF-109. Não é, tá? É diferente, não é, mas finge que é no vídeo de hoje e um dia a gente faz um vídeo explicando direitinho o que era o BF-110, tá bom? Sem motor e com a atenção dividida em dois contratos grandes, a BFW entregava menos 109 que o desejado. Isso acendeu uma luz de alerta no RLM, e duas conclusões foram tiradas nessa época. Ou tirava o 109 das mãos exclusivas da BFW e abria para outros fabricantes, algo comum na época, comum em tempos de guerra, e que ajudaria, mas não resolveria a falta de motores. Ou então a Alemanha precisaria de um novo avião, tão moderno quanto, mas produzido por outras empresas e com outros fornecedores. E o Ministério do Ar do Reich escolheu optar pelas duas coisas. Isso mudou bastante o parâmetro das coisas, mas isso é assunto para outro vídeo. A indústria aeronáutica alemã de 38 estava bem bagunçada e atrasada no final de agosto. A Daimler resolveu parar de produzir o DB600 de baixa confiabilidade para focar no DB601, que saía da linha de produção ainda melhor que o registro prometido no início de 38. Isso porque a empresa Bosch havia modificado o sistema de injeção de combustível do motor, aumentando a potência nominal para 1.035 cavalos, um recorde para um motor produzido em série, e com a atenção voltada inteiramente para o novo motor, a Mercedes conseguiu produzir motores numa quantidade satisfatória para atender a BFW, e também deixando de atender outros clientes como a Henkel. A BFW e a Messerschmitt resolveram abreviar a história do 109D e seu bunda-lelê de motores, e quando a regularização da entrega dos motores DB601, o BF-109 com, enfim, ainda bem, motor definitivo passou a ser chamado BF-109E, conhecidos como 109E1000. O 109C, ou melhor, os 109D produzidos e adequados no novo motor foram rebatizados de 109E0. E os novos, feitos já inteiramente para o motor DB601, chamariam E1. Ainda bem, a novela dos motores Mercedes acabou. Teremos paz na produção do BF-109. Só que não. Era mentira da Daimler que eles conseguiriam atender a demanda para a produção do 109, do 110 e de outros aviões ainda em 1938. Esse ano de 38 tá complicado, hein? Eita, nós, vamos lá. Ainda em 38, a entrega de DB601 parou. Um problema na homologação e nos testes de fábrica atrasaram a produção do motor em mais de 6 meses. Nessa altura, o contrato de fornecimento dos motores Junker já haviam sido suspensos. A própria Junker tinha seus contratos enormes para atender e abastecer a Alemanha com Junker 87 Stukas e Ju 88, e mantinha
pouco ou nenhum interesse em fornecer motores para a BFW depois de serem preteridos publicamente pelo departamento de marketing do partido. Não havia o que fazer. Pelo resto de 1938 e nos primeiros meses de 39, coube a BFW e a Willys e sua turma produzirem BF-109 sem motores. Que? Como é que é? Eles produziram BF-109 sem motores na dianteira do avião, assim como o BF-110 também, e estocavam em enormes galpões à espera dos motores da Daimler. Dessa forma, a BFW cumpriria com sua parte no acordo e jogava toda a responsabilidade nas costas do Tesouro Nacional. As diferenças físicas dos E's para os D's estavam basicamente no desenvolvimento dos Collins, mais alongados para acomodar os novos motores, e também com a presença do que viria a ser o característico coletor lateral do sistema de turbo na lateral esquerda. Um novo radiador ainda maior foi instalado na asa para garantir a eficiência da refrigeração do novo motor. Mesmo compartilhando suas energias na produção do 110, a BFW conseguiu produzir no segundo semestre de 38 400 aeronaves que aguardavam os seus motores. Se em 38 a galera ficou sem avião por falta de motor, em 39, com a entrega dos DB-601, a Luftwaffe se viu inundada de aeronaves novinhas sendo entregues a centenas por lote. Foi uma festa do 109. Só no ano de 1939, 1.110 aeronaves 109 do modelo E foram entregues, mais do que tudo que já havia sido feito de aviões nos 4 anos antes, juntos. A BFW produzia mais aviões do que a Luftwaffe podia assimilar. Havia mais aviões disponíveis que pilotos. Isso dava liberdade para a Alemanha e a BFW negociar excedentes de 109 aos países aliados. O primeiro cliente notório foi a Suíça, que já possuía 10 unidades dos modelos C e agora comprava 30 unidades dos modelos E1, e ficaram impressionados com a velocidade pela qual receberam suas aeronaves e o desempenho fora do comum que o avião produzia. Logo tratou de encomendar mais 50 exemplares do 109S. Em 1º de setembro de 1939, iniciava-se a invasão da Polônia, o evento que é o marco inicial da Segunda Guerra. E a Luftwaffe preparou um total de 3.000 aeronaves para a invasão. Dessas, 200 eram 109s, divididos em 5 grupos de caça. Esse número poderia ter sido maior, mas eles sabiam que ao invadir a Polônia, encontrariam uma força aérea fraca, pequena, sem experiência e equipada com aviões bem obsoletos e ultrapassados. Então, a grande massa de aproximadamente 1.000 109s foram espalhados pelas bases ocidentais da Alemanha, esperando os movimentos de retaliação da França e Inglaterra, esses sim equipados com Spitfire e Devoitines, aviões da mesma grandeza do 109. A estratégia foi acertada, pois no dia 3, a Inglaterra e a França declararam guerra contra a Alemanha, e já no dia 4 de setembro, os primeiros combates aéreos foram travados no Mar do Norte, com as primeiras baixas inglesas de aviões, quando um Wellington, que procurava alvos navais para atacar, foi derrubado por uma patrulha alemã. Dezenas de outros combates aéreos foram travados nos dias seguintes em território alemão e francês. Mas havia melhoras para acontecer na plataforma do 109E, e isso se tornando evidente em combate. Algo que ainda incomodava os pilotos era a capacidade de fogo do 109. E por mais uma vez, tentaram instalar um canhão no slot central do bloco do 109. Esse avião ficou conhecido como 109E2, e pelos mesmos motivos de sempre, claro, o calor excessivo e travamentos, o projeto não foi levado muito a sério, mesmo com algumas unidades entregues. Na mesma época, a Daimler trabalhava em uma atualização de seu motor e lançou o DB601AA. Criatividade alemã aqui. AA. Ainda mais forte e confiável que a versão anterior. Automaticamente, os aviões que receberam esse motor passaram a se chamar 109E3. Algumas unidades do E3 já haviam sido produzidas quando a BFW alterou o projeto, retirando as MG-17 das asas e instalando 2 canhões de 20 mm, na tentativa de suprir o problema de baixo poder de fogo do 109. Nos primeiros meses de 1940, aproximadamente 1.000 109s
E1 e E3 estavam disponíveis no grupo de caça, o que fez com que os eventuais Bs, Cs e Ds restantes fossem recolhidos à retaguarda para funções secundárias, como treinamentos de novos pilotos ou como caças noturnos. Em maio de 1940, a Alemanha deu início à sua ofensiva no oeste, com mais de 3.900 aviões, 1.000 deles 109s, divididos em 16 grupos de caça. Holanda, Bélgica e Luxemburgo não tiveram chance. Dos três, a Holanda era a que possuía a maior força aérea e essa foi esmagada e dominada em apenas um dia de combate. A Inglaterra e a França juntos eram os únicos capazes de frear o avanço da Blitzkrieg. Aproximadamente 600 Spitfires, somado a 300 Devoitines, se mostraram capazes de segurar a onda da Luftwaffe no ar. Mas os movimentos certeiros da Alemanha sobre o território francês, somado às pataquadas francesas com sua quase inútil linha Maginot, formaram uma combinação de fatores fatais para os aliados. Logo, a Força Aérea Francesa, que detinha excelentes aviões, mas em número inferior e regidos com um comando absolutamente confuso, para não dizer imbecil, eu não vou dizer imbecil porque é mancado, estavam desmobilizados e parte capturados em suas próprias bases. Os ingleses, com uma quantidade boa de bons equipamentos, pilotos preparados e um comando mais coeso, tinham a desvantagem de estarem sozinhos operando na França, longe de sua casa na Inglaterra. Após pesadas baixas de ambos os lados, a França caiu e a Inglaterra se retirou, e no dia 12 de junho, Paris estava ocupada pelos nazistas. E no dia 17, começa o armistício na França. Empolgados com os acontecimentos em Dunkerque, Göring queria coordenar uma invasão aérea à Grã-Bretanha ali mesmo em junho, mas Hitler ordenou que não. O tio Bigode queria parar e reagrupar, já que pela primeira vez nos conflitos recentes, mesmo vitoriosa, a Alemanha havia sentido o golpe nas baixas durante os conflitos na França. Além disso, havia uma crença que, ao se ver isolados em uma ilha com a Europa toda caída, a Inglaterra iria pedir para sentar na mesa e conversar. Tio Bigode foi bonzinho nessa, né? Não foi. Na verdade, era pretexto, pois ele sabia que sua guerra de verdade seria contra os soviéticos no leste. Uma guerra que não acontecera ainda, sustentada por um tratado de paz que não vale o papel gasto para redigir. Tudo que fosse poupado em um não combate com a Inglaterra seria um recurso para o fronte leste. Isso deu tempo ao nosso amigo Willy em elaborar novas modificações para seu 109, usando as preciosas lições aprendidas nos conflitos até então. O Bf-109E4 nasceu com pequenas melhorias de blindagem e um novo canhão MG-FF de 20 mm repaginado, com maior confiabilidade e taxa de tiro. Poucas mudanças em relação ao E3, mas não se engane, o 109E4 foi a versão mais importante da sua família e uma das versões mais fabricadas de 109. O Bf-109E5 era basicamente um E4 modificado para as funções de reconhecimento, onde os canhões de asa foram removidos para economizar peso e uma câmera fotográfica era montada na parte de baixo da fuselagem. Ao fim do combate na França, a Daimler preparou mais uma atualização de seus motores. Nascia o DB601N, com uma taxa de compressão mais elevada, alimentado por um combustível mais potente e gerando 1.200 cavalos em condições normais, com um adicional de 70 cavalos por tempo limitado para emergências. Esse motor apresentava uma condição de trabalho mais eficiente e dinâmica em altitudes acima de 15.000 pés, o que fazia dele um motor ideal para aviões de reconhecimento. Desse novo motor nasceu o Bf-109E5-N, que era simplesmente um E5 equipado com um novo motor. Desse mesmo motor nasceu o Bf-109E6, que nada mais era que o reaproveitamento de aeronaves do modelo E3 e que eram equipados com o motor DB601N. Esse 109 mantinha os armamentos do E3, e o equipamento de reconhecimento dele, na verdade, era uma câmera fotográfica usada manualmente pelo piloto. Visualmente, E6 e E3 são idênticos, difícil de reconhecer por foto. Ainda durante o conflito na França, alguns 109s foram modificados para carregar bombas e exercerem funções de caças bombardeiros.
Isso aparentemente funcionou, e quando a versão E4 foi lançada, nasceu também o BF-109E4/B Jabo, uma versão que carregava um pequeno pilone de bombas de acionamento elétrico. Esse dispositivo podia ser instalado facilmente em outras versões de 109 também, e alguns 109C foram reaproveitados em 109C4 Jabos. A essa altura, a RAF estava recolhida na Inglaterra. As forças armadas do rei estavam bastante envergonhadas com os acontecimentos em Dunkerque e durante a invasão da França, a RAF perdeu 509 caças. Mas poucos desses eram Spitfires, que se saíram bem no conflito. Era óbvio que a reposição desses caças perdidos seriam de novos Spitfires, fortalecendo a RAF. A Luftwaffe sabia disso. As estratégias do tio Bigode e o mau tempo no canal fizeram com que houvesse um intervalo nos conflitos de aproximadamente 7 semanas, tempo para os dois lados se prepararem. Além da sua própria produção de aeronaves, a Luftwaffe contava agora com aviões franceses, o que aumentou consideravelmente o seu poderio aéreo. No dia 10 de agosto de 1940, iniciava a Batalha do Canal, Batalha da Bretanha, Batalha da Inglaterra, como você preferir. E no dia 13 houve o primeiro de muitos ataques aéreos coordenados da Luftwaffe contra o solo inglês. Não irei entrar em muitos detalhes, pois essa batalha merece um vídeo só para ela. O que importa para nós hoje é saber que o principal caça alemão de combate foi o Bf-109E4/B, ou E4 Jabo. Isso porque foi adaptado aos Jabos a opção de carregar em tanques de combustível alijáveis, o que aumentava em 2 horas o tempo de voo do 109, ideal para os conflitos na Batalha da Inglaterra, que eram longe de casa. O tanque extra de combustível dava chance ao 109 permanecer mais tempo em território inimigo. Esses novos 109s passaram a se chamar 109E7. Houve também o 109E8, que era a mesma modificação feita com os 109E1. Já o 109E9 era uma versão de reconhecimento do E7, equipado com aquele motor especial de altas altitudes da Daimler, o DB601N. Só resumindo, se você não entendeu, o 109E7 é exatamente o mesmo avião que o 109E4/B Jabo, só que agora ele só chama 109E7. Em abril de 1941, a Alemanha entrava na Guerra do Norte da África, em apoio com seu aliado bem trapalhão, o tio Benito. Na época foi deslocado para a função o JG-27, que estava em missões nos Balcãs. Para esse fim, o 109 precisou ser climatizado às pressas. Para isso ele ganhou um filtro de areia na admissão do turbo, que impedia a entrada de detritos, e também um kit de sobrevivência no deserto para os pilotos, contendo uma carabina, garrafas de água e alimentos para alguns dias, além de sinalizadores e barraca. Essa tropicalização tornou-se recorrente em todos os 109Zs que desembarcaram no norte da África. Alguns também ganharam pneus especiais para operar em terrenos arenosos. Já no ano de 41, o 109E começou a ser substituído nos esquadrões de caças, pois já estava em produção o seu predecessor, que era o 109F. O 109F vai além de uma atualização pontual do 109. Não é apenas um 109E melhorado. Trata-se de um avião novo, de uma segunda geração de 109s. Além do nome, ele aproveitava bastante de seu antecessor, como os motores DB601, além de boa parte da fuselagem. Mas era um avião novo, mais moderno e ágil, mais rápido e barato de produzir. Por isso, será tema do próximo vídeo do Chiquito in Action. Mas o que precisamos saber hoje é que o 109E estava chegando em seu ápice 6 anos após a sua estreia. Já havia 2 anos de combate e muito havia sido aprendido até então. O 109 havia se saído muito bem quando ele enfrentava forças aéreas menores ou inferiores tecnicamente. Ou seja, batia super bem em gato morto. Mas já na invasão da França, ao enfrentar 2 forças bem equipadas, França e Inglaterra, ele viu essa hegemonia não mais existir. E na Batalha da Inglaterra o problema foi ainda maior. Por ser um combate muito longe das bases na Alemanha e na França, mesmo com as versões com tanque extra,
a distância foi uma pedra no caminho de 109. Ele precisava combater sempre muito pesado de combustível e por pouco tempo. Mesmo tendo uma superioridade numérica, os aviões ingleses voavam mais tempo em combate por estarem mais próximos de casa, além de fazerem mais missões por dia. Ou seja, a vantagem numérica não existe. Nessas condições, o 109 sofreu, e pesado de combustível, ele não conseguia exercer uma função que era muito exigida naquele momento: a escolta dos Stukas sobre o território inglês. Além disso, o Spitfire manobrava melhor e mergulhava melhor, características que permitiam que ele engajasse os Stukas durante os seus famosos mergulhos, coisa que o 109 não podia revidar. Nas operações da Africa Corps, ele se mostrou muito eficiente, assim como as primeiras unidades que operaram na Operação Barbarossa. Mas aí já entramos mais uma vez no caso de forças aéreas menores e menos equipadas. A operação de aviões no deserto era difícil, o que fazia com que as forças envolvidas utilizassem seus aviões de segundo escalão, sendo a Alemanha com o 109 ser a primeira a mudar essa constante. E contra a Rússia na Barbarossa, a Força Aérea da Rússia em 41 era numerosa e só, porém mal treinada, mal preparada e mal equipada. Uma nova Força Aérea Soviética estava sendo montada, mas essa ainda não estava pronta. Mas era evidente que quando o confronto de igual para igual, os gêmeos começavam a mostrar os sinais do tempo. A guerra exigiria um novo caça ainda mais atualizado. E as atenções da Luftwaffe já estavam voltadas para outros lugares, não só para os 109Fs, mas para o outro avião que ameaçava a hegemonia alemã dos caças, o Focke-Wulf 190. Sem comentar no burburinho que já circulava sobre uma nova fonte propulsora para aviões que mudaria tudo, né? Estamos falando das turbinas a jato. Assunto esse que o nosso amigo Willy estava muito interessado, mas isso já é tema para outro vídeo. Durante a segunda metade de 1941, o 109E foi sendo rapidamente substituído pelo 109F como o caça de linha de frente. Com isso, os 109E foram sendo empregados em posições secundárias, quase sempre nas suas versões Jabos, como caça-bombardeiros, mas também como aviões de reconhecimento e de treinamento. Muitos países aliados receberam 109Es justamente desse espólio, e muitos dos 109Es foram desmontados para aproveitamento de peças ou simplesmente foram reciclados para a produção de novas aeronaves. Em 1942, já era muito difícil ver um 109E em uso pela Luftwaffe, e em 1943 já não havia mais nenhum 109E voando oficialmente pela Luftwaffe em nenhuma frente de combate, apenas em esquadrões de reconhecimento e treinamento. Um final meio melancólico para um avião, mas o seu irmão mais novo estava lá para carregar o nome da família, ou se preferir, o número da família. Mas o 109F e o 109G são assuntos para um próximo vídeo. E esse vídeo vai ficando por aqui. Só que, cara, esse vídeo deu um trabalhão. Tô há semanas produzindo esse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, comenta, compartilha com os amigos, comenta aqui embaixo qual Chiquito in Action que você gostaria de ver, qual avião, qual carro, qual navio, qual tanque, de qualquer época. Comenta aí qual in action você gostaria de ver, mas deixa seu like, é o like que vai saber que esse vídeo vai ficar legal e eu vou ter o trabalho de produzir outro igual a esse. E se você está gostando do blog do Chiquito, está gostando desses vídeos, está gostando do curso de plastimodelismo, convido você a ajudar sendo um padrinho do blog do Chiquito. Venha ser um padrinho do blog do Chiquito. Você vai receber uma série de vantagens, descontos nas empresas parceiras, grupo fechado de WhatsApp, acesso ao GMBC, acesso a workshops exclusivos e você ainda ajuda a manutenção deste belíssimo canal de plastimodelismo. Você pode ser padrinho também, clicando aqui no botãozinho Seja Membro do YouTube. As mesmas vantagens dos padrinhos, aqui um clique de distância. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Se ele tiver bastante like, a gente produz a segunda parte dos 109, porque isso aqui deu um trabalho do cão. Mas tá bom, foi legal de fazer
Espero poder fazer mais. Obrigado pela companhia de vocês. Fiquem bem, fiquem em paz, montem seus kits, leiam seus inactions e até o próximo vídeo do blog do Chiquito. Beijo, YouTube. Vamos embora.